Graça e paz, povo de Deus, eu sou o pastor Cláudio do Ministério Internacional Novo Tempo. Estamos vindo aqui com mais um bloco do projeto Palavra-Chave. O texto que a gente vai trabalhar hoje é esse texto aí, Mateus 6,33. Geralmente, de cada 10 pregações que eu escuto que tenham como referência esse texto, 8 erram o texto. Pastor, como assim? Eu vou te explicar. A cena aqui é a seguinte, Jesus está explicando para aqueles que estão ali naquela cena o cuidado de Deus e a forma que Deus trabalha em relação a alimentar e a vestir. Se você for ler o texto, você vai ver, está falando de aves do céu e lírios do campo. Fala que as aves do céu não trabalham, não fazem nada, mas ainda assim o Pai Celestial as alimenta. Fala do lírio do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. E diz que ele está ali hoje, mas amanhã ele é cortado e lançado no fogo. Você pode ir lá e pegar os versículos anteriores e ler. E aqui você vai ver ele concluindo o raciocínio. O raciocínio está dizendo o quê? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, quais coisas, pastor? Estas que eu já citei no texto. As vestes e o alimento. Estas coisas vos serão acrescentadas. Qual é o grande erro que os pregadores, na sua grande maioria, cometem? Eles trocam todas estas coisas por todas as demais coisas. Tem diferença? Tem muita diferença. Uma palavra muda todo o sentido, muda toda a semântica do texto. Então eu não posso fazer essa alteração de todas essas coisas por todas as demais coisas. Então é um erro que se comete muito grande. A palavra que a gente vai trabalhar como palavra-chave é essa que eu separei no grego aí, zetel. Buscar com prioridade. Todos nós estamos buscando algo. Segurança, paz, respostas. Mas há uma busca que muda todas as outras. Qual, pastor? Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que nós precisamos para nos alimentar e para vestir, essas coisas nos serão acrescentadas. Buscar primeiro é colocar Deus no centro antes de qualquer coisa. A palavra usada aqui é zetel, buscar com prioridade, com intenção, com o coração inteiro. E essa expressão coração inteiro, ela é muito importante porque quando você vai ver Esdras restaurando a lei, primeiro ele aplica o coração dele na restauração, para depois restaurar. Então primeiro o nosso coração tem que estar completo em Deus, para depois haver a busca, porque não tem como buscar aquilo que o nosso coração não está inteiro. Então você vê, a palavra usada aqui é zetel, buscar com prioridade, com intenção, com o coração inteiro. Não é correr atrás do que falta, mas caminhar em direção ao que é eterno. Quando o reino vem primeiro, o resto é resto. Você não dá prioridade àquilo que não é reino. O reino, ele encontra o lugar dele na minha vida e na tua vida e as demais coisas se encaixam. As demais coisas que a gente precisa na nossa vida, elas se encaixam. Por quê? Porque nós estabelecemos o que é prioridade. E a prioridade na vida do crente tem que ser o reino de Deus. E o interessante é que a fé não é fuga da realidade, ela é a ordem certa das coisas. Buscar o reino é o ponto de partida, é a ordem direta de Cristo. E encontrá-lo é o destino final. Porque aquele que busca o reino e encontra o reino, meu amigo, alcançou aquilo que a Escritura espera de cada um de nós. Davi disse isso, né? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Eu vou buscar isso que eu estou pedindo. Eu não vou só pedir, eu vou pedir e me posicionar para viver. E assim tem que ser a busca minha, tua, enquanto cristão. É buscar o reino de Deus e se posicionar para encontrá-lo. Buscar o reino é também buscar a justiça. Não a justiça dos homens, mas a de Deus, aquela que restaura, que cura, que transforma. A justiça divina não é sobre quem vence, mas sobre quem se alinha com o coração de Deus. Quando o coração é justo, o caminho se torna claro. E então vem a promessa: todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que antes era preocupação se torna providência, se torna provisão de Deus. O que antes era uma busca desesperada se torna descanso, porque nós aprendemos a confiar e descansar no Senhor. Deus não ignora as nossas necessidades, Ele as supre
quando a busca pelo reino é o primeiro lugar na nossa vida. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Eu sei que é difícil, às vezes, receber o texto dessa forma, mas foi isso, né, que o texto escrito por Mateus quis nos dizer. Essa é a palavra-chave desse texto. Amém? Deus abençoe. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.